Vamos entrar no ar agora. É só um segundo. Olá a todos. Hoje nós estamos começando aqui no canal da Frente Sol da Pátria, o nosso programa novo, Farol do Sul. E hoje a gente tem a honra aí de estar com a presença do Sheikh Hussein Khalilo, diretamente do Irã. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos aí relacionados ao Oriente Médio, à multipolaridade. Eu estou aqui também com o nosso camarada aqui da Frente Sol da Pátria, o Antônio, que é estudante de letras e traduziu alguns textos do Henri Corbin e tem um interesse por assuntos relacionados ao mundo islâmico e ao Irã. Então, boa noite, Sheikh. Muito obrigado aqui pela sua presença. O Sheikh Hussein Khalilo é uma autoridade religiosa formada em teologia islâmica em Qom, no Irã. Olá, Sheikh, tudo bem? Pode mandar o seu oi aí para quem estiver aí nos assistindo. Boa noite a todos vocês e boa noite para as pessoas que nesse momento estão acompanhando a gente. Perfeito, agradeço o Sheikh por participar também nesse horário, né, por conta do fuso horário também, ó, a gente fica honrado aí com a sua presença. Sim, e também eu vou me apresentar também para quem não me conhece, meu nome é Uriel Araújo, eu sou em antropologia e estou aqui também conduzindo aí esse programa aqui no canal da Frente Sol da Pátria, né? Vou pedir para vocês seguirem e acompanhar o nosso canal. Antônio, estamos aqui também com o Antônio Croco. Deixa aí o seu boa noite aí para o nosso público. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o canal da Frente Sol da Pátria. É um grande prazer poder falar com o Sheikh Hussein Khalilo hoje, né? Bom dia, na verdade, né? Que ele encontra-se no Irã, então por causa do fuso horário já é dia lá. Boa noite, camarada Uriel. Maravilha. Então, essa é a nossa estreia aí em grande estilo aí do Farol do Sul. É um programa aí no qual a gente vai estar sempre buscando aí levar adiante a nossa missão aí de diálogo e, claro, sempre a partir de uma perspectiva nossa, que é a perspectiva brasileira, sul-americana, mas em diálogo aí com as diferentes civilizações, para a gente conversar um pouco aí sobre o mundo, esse novo mundo aí que está se construindo aí no momento aí geopoliticamente complexo aí que a gente está vivendo. Então, talvez uma primeira pergunta aí que eu gostaria de fazer para o Sheikh, né? Que o Sheikh, eu já tive a oportunidade de conversar aí em outras ocasiões aí com o Sheikh Hussein, né? Que já morou no Brasil, né? Atualmente está no Irã. Nós já tivemos a oportunidade de conversar em outros eventos, né? A gente sempre compareceu também em alguns eventos aí em homenagem ao general Soleimani, aí, que foi martirizado aí pelos Estados Unidos, né? E acho que uma primeira pergunta aí que eu gostaria de fazer seria sobre como o senhor vê a crise que está ocorrendo agora nesse momento no Iraque, né? Que é um país vizinho do Irã. E se o senhor gostaria de falar um pouco sobre isso, ou também qualquer outro assunto aí qualquer mensagem aí que o senhor quiser falar aí também para os nossos ouvintes e nossos espectadores. Perfeito. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Primeiramente, agradeço realmente
hoje precisa o mundo informações corretas e o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, especialmente aqui no Oriente Médio. Como que vocês sabem que a mídia está controlando através de aquelas companhias que não querem passar a verdade, a realidade para o povo do mundo. Eles organizam programa e passam as notícias o que eles querem. Por isso hoje existem grandes sanções contra a resistência, qualquer lugar do mundo, seja no Oriente Médio, ou seja na África, ou seja na América Latina. Por isso, essas conversas, pelo menos nós que temos essa oportunidade de tentar passar informações para outras pessoas através desses lives. O que está acontecendo no Iraque, sabemos que essa região, especialmente Iraque, foi governado anos através de uma pessoa como Saddam, uma pessoa que foi totalmente aliado de americanos e ficou em ordem dos americanos. Por isso, depois que aconteceu a Revolução, vocês sabem, no Irã também, antes da Revolução, República Islâmica, totalmente estava na mão dos americanos. E americanos que mandavam, americanos que organizavam, lei eram lei dos americanos. Até tem uma foto, talvez vocês também já assistiram, presidente dos Estados Unidos, presidente da Inglaterra e também União Soviética, naquele momento, entraram no Irã, decidiram algumas coisas para o país. Depois, rei do Irã, Mohammad Reza Shah, ficou ciente que eles estão dentro do Irã. Imagina, e isso está mostrando a situação do país, que como estão na mão dos americanos. Até que depois aconteceu a Revolução de Ayatollah Khomeini, 1979. Depois da Revolução, totalmente mudou. Tiraram todos os americanos para fora e americanos hoje não tem nada espaço, não tem nada direito dentro desse país. A lei ficou totalmente, passou através dos iranianos, governar o país totalmente através dos iranianos. Ultimamente, que quando drone de americanos aproximou a área de marinho do Irã, e aquele drone, o Irã derrubou aquele drone americanos que tinha 220 milhões de dólares. Isso está mostrando que americanos não têm coragem hoje de aproximar a fronteira do Irã. Esse depois da revolução que aconteceu, a revolução de Ayatollah Khomeini, isso foi difícil para americanos, porque perderam um país que eles estavam tirando riqueza desse país. Eles estavam tirando petróleo desse país, fora disso organizavam estava vendendo materiais como as armas com dinheiro desse país para os iranianos. Esse foi difícil para eles, por isso eles começaram a organizar uma guerra contra o Irã. Quem era
melhor pessoa que poderia realizar esse projeto dos americanos foi o Saddam. Por isso, 8 anos a guerra organizaram. E todos os países ocidentais da Europa, especialmente americanos, apoiaram o Saddam nessa guerra 8 anos. Mas o povo resistiu, não perderam um pedacinho de território iraniano. E depois ONU afirmou que era o culpa do Saddam, que ocupou ou atacou o Irã. Quero falar que, olha aqui, quando americanos perderam benefício deles dentro desse país, eles organizaram essas guerras. Para eles não importa se nessa guerra vai morrer crianças, vai morrer mulheres, vai perder a riqueza de 2 países, vai ser destruído 2 países, não importa para eles. O que importa é acabar essa revolução de Ayatollah Khomeini que começou. Mas não levaram nada para frente. Depois de 8 anos, acabou a guerra. Depois eles organizaram tiraram a vida de Saddam, ocuparam o Iraque totalmente. Ocuparam o Iraque. Mas iraquianos também resistiram nesse caminho. E iraquianos começaram a defender, por isso eles, depois de anos, tiraram os americanos que, depois de Saddam, ocuparam o país, o governo, todo o sistema ficou na mão dos americanos, mas os iraquianos, com a resistência deles, tiraram eles para fora. Só americanos ficaram com algumas bases dentro do Iraque. Essa está mostrando que os americanos, cada vez, eles estão perdendo na região do Oriente Médio. Que hoje, no Iraque, eles não têm espaço. O Iraque, eles, 8 anos, fizeram uma guerra, dizemos que projeto dos americanos, mas hoje o povo iraniano, o povo iraquiano, mais unidos. Porque 2 países, a cultura é a mesma coisa, a crença, a religião, tem lugares sagrados entre o Irã e o Iraque, a mesma coisa. Para vocês saberem que esse Arbaí do Imam Hussein, não sei se vocês já assistiram algumas coisas ou não, o Imam Hussein, ele é neto do profeta Muhammad, que no tempo dele, mais ou menos 1400 anos atrás, o governo corrupto no tempo dele, ela avisou que todo mundo deveria aceitar ele. Como que hoje sim, os americanos falavam que todo mundo deveria aceitar eles. Se não aceitam, vocês contra eles. A mesma coisa no tempo de Imam Hussein, neto do profeta, e aquele governador, o rei Yazid, no nome dele, falou que todo mundo deveria aceitar a gente como califado, a comunidade islâmica. Mas eles enganaram as pessoas e compraram algumas pessoas, deram um governador de um pedacinho de um país para eles, por isso acompanharam um jeito o povo contigo. A única pessoa que não aceitou, e ele, como dizemos, organizador, como um califado para a comunidade islâmica, foi o Imam Hussein, neto do profeta, porque ele falou que uma pessoa como a gente não vai concordar com um corrupto, um opressor, com uma pessoa tirania, uma pessoa que quer usurpar, a gente não vai concordar nunca.
E naquela época ele falou que Simão tem que ser morto. Por isso ele organizou, que não quero entrar nas detalhes, organizou depois de uma guerra contra ele. Imam Hussein lutou nesse caminho. É certo que fisicamente ele foi martirizado com os companheiros, mas essa foi na história. Hoje, nós muçulmanos, especialmente nós como xiita, seguidor da família do profeta, hoje a gente aprende através de Imam Hussein e aquele neto do profeta para não abaixar a cabeça para os opressores, para os corruptos. Sempre a gente tentar ficar ao lado dos oprimidos. Por isso, o santuário dele, queria falar essa parte, que o santuário dele, todo ano, aquela data que ele foi martirizado, mais de 25 milhões de pessoas estão fazendo peregrinação no santuário dele, visitando o santuário dele. Isso é uma pergunta que hoje, qual governo no mundo, qual grupo, partido, seja qualquer país, qualquer governo tem essa capacidade de juntar um lugar 25 milhões de pessoas. Mas isso aconteceu 20 dias atrás. 20 dias atrás aconteceu isso. Está mostrando a proximidade do povo iraniano e povo iraquiano. Mas, infelizmente, como eu falei, sanções hoje a mídia não mostra. Se foi 1 milhão de pessoas em São Paulo, ou seja, no mesmo Estados Unidos, ou na Europa, se foi 1 milhão de pessoas, a mídia, jornalista e televisão, todo mundo vai lá para cobrir, porque 1 milhão de pessoas já viram um lugar. Pergunta, 25 milhões de pessoas, maior peregrinação, caminhada está acontecendo no Iraque. Por que a mídia hoje não está passando e esse passeado, que as pessoas estão caminhando uma peregrinação religiosa? Infelizmente, americanos têm medo de mostrar essa realidade que hoje 25 milhões de pessoas estão unindo, estão se encontrando em um lugar. Estou falando que poderia ser um exemplo hoje que outros lugares, como que nessa região, depois dos tempos, o povo da região cada vez está se reunindo, a união entre o povo iraquiano, povo libanês, povo da Síria, povo do Iêmen, povo do Afeganistão, Paquistão. Isso hoje está acontecendo. O papel do general Qasem Soleimani era importante nesse caminho, que quando americanos eles criaram esse grupo Estado Islâmico, que não tem nada de Estado no Islâmico, um grupo terrorista, que nós estamos falando de terroristas, quem que criou esse grupo? Não foi americanos? Hoje, o povo do mundo deveria perguntar para os americanos qualquer direito vocês tinham que criar esses grupos terroristas e apoiaram, afirmaram e financiaram, armaram eles para matar o povo do Oriente Médio. Eles criaram esse grupo, apoiaram e financiaram e armaram. Eles mataram os muçulmanos, o povo do Oriente Médio, mas a notícia hoje, a gente, vocês sabem, moram nos países ocidentais, moram no Brasil. A mídia com um pouco pesquisa, o que está passando? Os muçulmanos, terroristas.
Os muçulmanos ficaram vítimas desses grupos terroristas que foi criada através dos americanos. Hoje, a mídia deles passam para o mundo os muçulmanos terroristas. Esse que precisa hoje o povo do mundo se despertar, acordar, saber o que está acontecendo no mundo. Mas isso está acontecendo hoje, graças a Deus. E os pesquisadores, as pessoas honestas, e os professores da universidade, os partidos que realmente estão atrás da justiça, atrás da resistência, eles estão descobrindo a realidade dos muçulmanos e a realidade dos americanos. Mas ainda precisamos mais esclarecer para o povo. Eu sempre estou falando, hoje existe um terrorista que, através das armas, tira a vida das pessoas. E hoje também existe mesmo terrorista, através de informações, eles tiram a razão das pessoas. Eles mudam, desviam o caminho das pessoas. Hoje, a mídia, que está na mão dos imperialistas e na mão dos sionistas, eles, através dessa mídia, matam o pensamento das pessoas, desviam o pensamento das pessoas. Isso é mais perigoso que uma pessoa que tira a vida de outra pessoa. Hoje, imagina que, através dessas mídias, e milhões de pessoas que passam informações incorretas para eles e desviam o caminho deles, desviam o pensamento deles. Isso não é um terror que está acontecendo. Por isso, estou falando que o general Qasim Soleimani, ele tentou nesse caminho, começou a combater com esse grupo de ISIS que foi criado, financiado através de americanos, e ele totalmente acabou. Só quero passar uma palavra, que essa palavra de general Qasim Soleimani, que ele que falou. O que aconteceu? É que um lugar que esse ISIS entraram, ocuparam, entraram a casa de uma família. A família que tinha crianças, uma criança de 1 ano de idade. Pegaram, mataram essa criança e cortaram o corpo dessa criança pedacinho, pedacinho. Depois cozinharam o corpo dessa criança, fizeram como um churrasco e obrigaram o pai, a mãe, a comer esse churrasco da criança, o filho que era... Imagina, esse pensamento continuava para frente. Esse é o projeto dos americanos para o mundo. General Qasim Soleimani acabou com esses grupos. Americanos cada vez olharam que estão perdendo na região, porque esse ISIS, general Qasim Soleimani, com a equipe dele, com o grupo dele, eles estão. Por isso organizaram e atacaram e mataram o general Qasim Soleimani. Hoje o povo do mundo deveria acordar, perguntar de americanos, por que, qual razão vocês mataram uma pessoa, um general que ele combateu com ISIS, que uma das atividades deles, que já passei para vocês, que eles cortaram da corpo de criança e cozinharam, obrigaram os pais para comer. Esse, cada vez, como que Ayatollah Khomeini ensinou para os jovens. E hoje o líder supremo do Irã, e também o mesmo caminho, está continuando. E eles falaram claramente que
tem que sair americanos fora da região do Oriente Médio. Porque qualquer lugar que entram os americanos, impossível você achar a paz lá. Impossível. Por isso, tiraram eles fora do Irã. Depois, do Líbano, não tinha nada. Depois, aquele Hezbollah, a resistência do povo libanês. Lá, hoje, uma força. Hoje, Iraque, que americanos ocuparam lá, hoje perderam totalmente lá, estão cada vez fugindo de lá. Afeganistão, que americanos 20 anos eles ocuparam Afeganistão, estavam falando que eles estão tentando, combatendo com Bin Laden, não existe esses assuntos. Bin Laden, uma pessoa que não tem sapato, americanos 20 anos precisa eles combater com o Bin Laden que não tem sapato para andar. Todo esse jogo deles para ocupar esse território. Depois de 20 anos, a resistência obrigou eles a fugir fora do Afeganistão. Agora, eles deveriam sair totalmente do Oriente Médio para fora. Isso está acontecendo, está mostrando que a fraqueza de americanos que cada vez eles estão perdendo na região. E esse deveria ser um exemplo para outros lugares, especialmente na América Latina, que seja mais, o povo da América Latina, seja mais unidos para não deixar americanos sair do Oriente Médio e entrar na América Latina. O povo da América Latina deveria ser mais unidos. Americanos têm esse medo. A resistência tirou eles para fora. Esse hoje está acontecendo. Nós que estamos morando nesse tempo, a gente está percebendo esse. Esse deveria ser exemplo para os jovens da América Latina, o povo da América Latina, para ser mais unidos e não deixar espaço para os americanos, para Estados Unidos, ocupar território de vocês, ocupar território do povo da América Latina. Isso deveria um pouco, digamos, a resistência de ser o povo. Com certeza, o povo da América Latina mostrou que eles resistem nesse caminho, como que durante esses anos, como Venezuela, exemplo, e outros lugares também, exemplo. Mas deveria ainda ser mais unidos, se Deus quiser. Hoje, a situação do Irã, um pouco falar do Irã. O Irã, hoje, totalmente diferente do Irã, tempo antes da Revolução, tempo de Muhammad Reza Shah Pahlavi, Reza Shah. Eu lembro que nasci antes da Revolução. Lembro que início da Revolução que a gente não tinha da energia, por exemplo, por dia, algumas horas a gente tinha energia, algumas depois não tinha energia. Hoje, até os campos, todo tem a energia. Não falta um segundo a energia dentro do país. Fora disso, hoje está o Irã exportando a energia para os países vizinhos. Parte da medicina, se uma pessoa ficava doente, nas cidades interiores não tinha tratamento, deveria levar para a capital do estado. Lá também, às vezes, não tinha, deveria levar para a capital do país. E capital do país, para algumas doenças, não tinha tratamento, deveria levar para a Europa Ocidental, os países ocidentais. Todo mundo não tinha capacidade, condições de levar para fora do Irã. Mas hoje,
o Irã virou central da medicina da região. Central da medicina da região. Tudo isso foi através de ser a resistência que o povo iraniano eles mesmos. Sobre energia nuclear, como que hoje vocês sabem que todos os países começaram, o Irã está atrás de bomba atômica, que era uma propaganda deles, que realmente os líderes supremos do Irã falou que isso é proibido para nós fazer a bomba atômica, porque a função desse para matar as pessoas, e isso na nossa crença, é proibido. Mas o Irã está atrás da energia nuclear. O povo iraniano, jovens do Irã, com pesquisa deles, e eles mesmos alcançaram esse ponto, e hoje o Irã tem a energia nuclear. Hoje, mais ou menos, 10 países, o Irã, um dos países. Entraram nesses países 5 mais 1 para conversar com o Irã, para que o Irã volta um pouco atrás. É mesmo que esses 5 países estão sentando, conversando com o Irã, está mostrando a capacidade desse país. Está mostrando que, porque senão o Irã fraco, e não precisava esses 5 países potenciais, como Estados Unidos, a China, a Rússia, a Alemanha, a França, e sentar, conversar com esse país. E eles poderiam atacar e acabar com o Irã, ser um país fraco. Agora, 2, 3 anos que eles estão sentando, conversando com esse país, está mostrando a potência que esse país tem. Hoje, realmente, o Irã é uma potência, que isso foi potência, digamos que, na tecnologia, potência na ciência, potência no desenvolvimento, e isso aconteceu. Essa, e com certeza, cada dia mais... Sheikh Hussein. Uma vez... Sim, pode. Desculpa interromper o senhor. Sim. Que o senhor falou várias coisas aí muito interessantes. Eu acho que o Antônio, ele gostaria de fazer uma pergunta também, já que o senhor mencionou a questão também da América Latina. Antônio. Justamente, então. Porque vamos deixar para ouvir os irmãos, finalmente se deu tempo, a gente completa. Então, como o senhor comentou, o Irã tem tentado estabelecer conexões com países que, de certo modo, também sofrem com o imperialismo americano, né? E nós temos um exemplo claro dessa relação aqui na América Latina, que o Irã estabeleceu uma relação muito interessante com a Venezuela, né, que são 20 anos de colaboração nas mais variadas frentes, né? E além disso, o Irã também tem tentado, inclusive, entrar no grupo dos BRICS, né? Formalmente já lançou a própria candidatura. Como que o senhor enxerga essa aliança com países não alinhados com essa tendência hegemônica americana, né? E a relação com a América Latina? Se o senhor puder comentar também, especificamente com a Venezuela, né, que ocorreu esse tratado de colaboração mútua. Né? Sobre a relação do Irã com a América Latina, essa relação realmente o Irã tinha sempre uma boa relação com a América Latina. Agora, mais ou menos 120 anos que, algum tempo atrás,
fizeram uma festa de 120 anos que o Irã tem embaixado no Brasil. Primeiro país que, quando mudaram de capital para Brasília, o Irã foi o primeiro país que levou seu embaixado para Brasília. Durante todos esses anos também, o Irã tem uma boa relação com o Brasil, especialmente na parte de cultural, parte de negociação, também outros assuntos. Temos muitas coisas que é próximo entre esses dois povos, iraniano e os brasileiros. Fora disso, outros países da América Latina, especialmente Venezuela. Venezuela, e anos que o Irã também tem durante o tempo de Chávez, com presidência Ahmadinejad, que várias vezes eles viajaram, se encontraram, começou a afirmar a relação entre o Irã e Venezuela. Até que esse cada vez andou para frente, de lugares, o Irã, quando começou americanos, usamos sanções contra a Venezuela, o Irã entrou a apoiar. Quando começou essas sanções contra a Venezuela, que eles não têm direito de vender o petróleo e receber, começou, vocês sabem melhor, que o Irã começou a apoiar a Venezuela. Nessa situação, que o Irã também, sanções contra o Irã, americanos colocaram que os iranianos não têm direito de vender petróleo. Outro lado, obrigaram para os barcos, restrições contra os barcos para fazer esse transporte do Irã e para outros lugares, ou de outros lugares para o Irã. Nessa situação, quando começaram essas sanções contra a Venezuela para acabar com esse país, o Irã entrou para apoiar, porque dizemos que o amigo deveria ser nos momentos difíceis ao lado do amigo. O Irã anos estava amigo, por isso falou que mesmo sanções que existem, vai entrar a apoiar. Começou o Irã, aqueles 5 barcos de petróleo que o Irã começou a mandar para a Venezuela, acho que vocês lembram. Esse foi um risco, porque qualquer momento, talvez americanos iriam atacar. Mas se eles atacam, o Irã também já preparou para dar resposta. Nesse momento, com propaganda, o Irã, com bandeira do Irã mandou os barcos do Irã para a Venezuela. Americanos não tinham coragem de parar ou atacar esses barcos iranianos ou esses navios iranianos que carregaram petróleo do Irã para a Venezuela. Para salvar nesse momento difícil que está passando Venezuela, e graças a Deus chegou bem esses navios do Irã para a Venezuela. Venezuela está perto, próximo para Estados Unidos. Os navios iranianos estão passando de navios internacionais que, digamos, americanos que falam, eles estão em todos os lugares. Mas esse mostrou, quando decidiu o Irã e Venezuela para fazer esse transporte de petróleo através dos navios do Irã para a Venezuela, a resistência mostrou que americanos não têm coragem para aproximar e pegar esses navios.
E hoje o Irã, outras partes, tem as fábricas que o Irã começou dentro de Venezuela para apoiar fábricas como aquele tractor, acho que falamos tractor, está Irã fabricando dentro de Venezuela os carros iranianos que está fazendo montagem dentro de Venezuela e aquela situação que sanções começou para parte de alimentos, o Irã abriu um supermercado grande e desde o Irã começou a levar materiais e produtos para a Venezuela, para que a Venezuela passe esse período, essas dificuldades, sanções que aconteceu para o país deles. Por isso, o Irã mostrou que realmente quando tem amizade com um país, Venezuela não é um país islâmico, vocês sabem, não é um país islâmico. Mas para nós não importa seja muçulmano ou não muçulmano. Importa que quando a gente está fazendo amizade com uma pessoa, a gente tem que, quando está prometendo, tem que cumprir, tem que ficar fiel com os amigos. Esse mostramos realmente em qualquer lugar do mundo. Haiti, vocês sabem, quando aconteceu aquele problema, Irã ficou ao lado deles. Porque o Irã tem uma ideia e teologia desse, que sempre tem que ficar ao lado dos oprimidos, qualquer lugar do mundo, seja a mesma crença ou outra crença, seja o mesmo povo ou outro povo. Isso mostrou Haiti um exemplo, que aquela guerra de Haiti não ficou ao lado deles. O Bosnia e Herzegovina, outro exemplo. Venezuela, outro exemplo. Palestina, outro exemplo. Um dos países que, durante esse início da Revolução, 43 anos, ficou ao lado dos palestinos, os iranianos, como que vocês sabem. Por isso, essa relação entre o Irã e a América Latina é muito bom, com Bolívia, com Equador, com Brasil também era muito bom, mas um período um pouco, digamos que, pela causa de decisão dos presidentes do país, do Brasil, um pouco politicamente, ficou parada, mas tomara que vai melhorar, se Deus quiser, esse entre o Irã e o Brasil também, mas fora de tudo isso, a cultura dos iranianos e América Latina que tem muita proximidade, que cada um de nós temos responsabilidade de melhorar, dar melhor para a relação entre o Irã e outros países da América Latina. Sheik, só para conectar rapidamente, né, o senhor comentou sobre alguns exemplos de colaborações amistosas que o Irã estabeleceu com países, independentemente da religiosidade desses países, né? Recentemente, as tensões têm aumentado no Cáucaso, por exemplo, né? E o Irã prontamente se colocou ao lado da Armênia, tá? Na escalada contra o Azerbaijão. São dois países que partilham historicamente um elo muito forte com o Irã, né? São países que advêm do Império Aquemenida, né? O primeiro Império Persa, de modo que além da proximidade geográfica, há uma proximidade espiritual muito grande, né? Se o senhor puder comentar também rapidamente a esse respeito, né, das tensões da Armênia e do Azerbaijão.
Sheik está ouvindo a gente? Parece que travou um pouco, né? Acho que teve um probleminha na conexão. Enquanto o Sheik Hussein tenta retomar aí a conexão, né? Queria aproveitar para comentar aí, ele falou uma série de coisas aí, né? Que eu acredito que talvez uma boa parte aí das pessoas que estiveram acompanhando possivelmente não tinham conhecimento, né? Por exemplo, ele comentou sobre o Irã como potência emergente, né? Inclusive na ciência, na medicina, e é uma coisa da qual nos fala muito, né? Inclusive como potência médica, né? Então, por exemplo, tem alguns dados aí, é óbvio que o Irã é um país que naturalmente tem seus problemas internos, né, com qualquer outro país, mas uma coisa que nos fala muito é que, por exemplo, que o Irã é o país que mais cresce no mundo cientificamente, com base aí no número de papers publicados e outros parâmetros, né? Mais até do que a China, em termos assim, proporcionalmente, né, de crescimento mais rápido, né? Também é o país no mundo que tem a mais alta porcentagem de mulheres nas faculdades, inclusive nos cursos de engenharia e em outros cursos aí relacionados à área de ciência, tecnologia e matemática. Esse é um dado assim do qual pouco se fala, né? Ele comentou também sobre como que o Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos incentivou que o Saddam Hussein invadisse o Irã, né? Tem aquela foto famosa do Donald Rumsfeld apertando a mão do Saddam Hussein, né? O Donald Rumsfeld depois se tornou secretário do Bush, né? George W. Bush, né? Antes do Saddam Hussein virar convenientemente inimigo dos Estados Unidos por conta aí de interesses aí geopolíticos dos Estados Unidos ali na região ali do Oriente Médio, né? E aí outra coisa, se o Sheik conseguir voltar, que seria interessante comentar com ele, é que ele ressaltou o caráter nacionalista da Revolução Islâmica Iraniana, né? Como uma revolução também nacionalista, que reafirmou sobre isso. É bastante interessante. Ele comentou também sobre a peregrinação que está ocorrendo no Iraque, né, que é conhecido como Arbaim ou Shehelon, né, que reúne os xiitas do mundo inteiro numa peregrinação em memória ao martírio do Al-Hussein ibn Ali, como ele comentou. Então, apesar do Iraque ter sido utilizado, né, conforme ele comentou, pelos Estados Unidos para estabelecer uma rixa ali local com o Irã, ainda assim o elo que existe pelo fato da proximidade geográfica e também conexão religiosa e espiritual entre os dois povos não foi totalmente abalada, né? E ele comentou também sobre as cidades que são sagradas para ambos os povos, né? Então o Iraque tem algumas localidades que são de extrema importância para o xiismo, que independentemente de questões geopolíticas, ainda assim conectam ambos os povos, né? Karbala é o coração do xiismo, tem Najaf. É porque também, assim que os iraquianos naturalmente são árabes, né? E os iranianos são persas, né? Os persas são um povo aí, né, indo-europeu, indo-ariano, né, como se dizia antigamente, né, na linguística e tal. Mas apesar dessas diferenças aí, tem essas proximidades, né? Lembrando que no Iraque os xiitas, né,
o Islã se divide em duas grandes vertentes, né, os sunitas e os xiitas, né? Os xiitas eram perseguidos, né, mesmo sendo a maioria da população, pode sofrer alguma perseguição aí no governo de Saddam Hussein, né? São perseguidos pelo ISIS, né, que é o Estado Islâmico, né, o Daesh, né, que como o Sheikh Hussein estava contando, conseguiu voltar. Espera aí só um momentinho que eu já vou colocar ele de volta. Então, você tinha essa perseguição aí levada a cabo aí pelo ISIS, né? Alô. Espera aí só um segundo. Boa noite. Sheikh Hussein, o senhor conseguiu retornar aí? Teve um probleminha na conexão? Já voltamos. Opa! Seja bem-vindo aí de volta. Está ouvindo? A gente estava comentando aqui sobre... Perfeitamente. A gente estava comentando aqui algumas coisas aí, né, sobre como antes do senhor ter o problema aí com a conexão, o senhor ressaltou bastante o caráter nacionalista, né, da Revolução Iraniana, né, porque a gente sempre ouve falar muito da Revolução Islâmica do Irã, né, e ela também foi uma revolução nacionalista, né, que reafirmou o interesse nacional iraniano, a soberania iraniana, a autonomia, né, em todos os sentidos, até no sentido anticolonial, né, digamos assim. E sobre a amizade com o Brasil também, é interessante a gente pensar que até mesmo, por incrível que pareça, o senador Fernando Collor de Mello, né, que é ex-presidente, enquanto ele esteve aí na Comissão de Relações Exteriores aí do Senado, ele foi um dos que mais defendeu a retomada aí das boas relações entre o Brasil e o Irã, né, o que mostra que é uma questão que não é uma questão assim puramente ideológica, né, independentemente da ideologia política, é uma questão assim, é uma amizade histórica, né, entre esses dois países, que é do interesse aí das relações internacionais brasileiras, né? E inclusive o programa nuclear brasileiro, né, contou com uma certa colaboração do Irã, né, que inclusive em 2010 a Agência Internacional de Energia Atômica, né, que é das Nações Unidas, a gente sabe que os Estados Unidos tem uma influência muito grande ali, ela chegou a investigar o programa nuclear brasileiro por conta do acordo do Brasil com o Irã, né? E era um programa nuclear para fins pacíficos, né? Para gerar energia, para garantir a soberania energética, né? A gente vê hoje, por exemplo, como que a Europa tá sofrendo aí com o problema da crise energética, né? E é uma pena que o nosso, no caso nosso aqui no Brasil, que o nosso programa nuclear tenha sido paralisado, né? Aí se o senhor quiser retomar e concluir o raciocínio aí que o senhor estava falando aí antes de cair a conexão, ou tecer qualquer outro comentário, o senhor fica à vontade, o senhor está em casa. Obrigado. Essa parte que completar, que hoje precisamos tentar essa proximidade entre o povo iraniano e o povo americano latino, tem que a gente tentar melhorar ainda mais. Fora digamos que a crença, e cada um tem a sua crença, mas tem muitas coisas que é comum entre todos nós, que aqueles assuntos que voltam para a soberania de cada país, e a gente poderia ficar cada um aliado do outro e passar dessas dificuldades, que o povo sentir mais tranquilidade na sua vida, que isso pode ser realmente, como que falei, alguns exemplos que início da revolução, ou antes da revolução, como a gente passava as dificuldades,
hoje, pela causa da revolução e pela causa de esse pensamento das lideranças, hoje chegamos a um ponto que realmente a gente sente essa tranquilidade, uma vida tranquila na nossa vida. Isso precisamos em todos os lugares, todo o povo do mundo, e melhorar a situação deles. Realmente, a América Latina tem a riqueza. A América Latina, esse território que tem, às vezes eu falo para as pessoas, o Brasil tem território que um terreno que realmente não existe em outros lugares. E a chuva que Deus deu para esse país não existe em outros lugares. Só precisa um sistema organizar e cada vez melhorar a situação do povo. Porque se foi melhorada a situação do povo brasileiro, com certeza benefício vai chegar para outros lugares também. Se o vizinho tem a luz, e se o vizinho fica com a luz dele vai chegar para outras pessoas, para nós também. Por isso, hoje, precisa da América Latina, seja de Venezuela, seja do Brasil, seja do Bolívia, Equador, outros lugares, cada vez melhorar a situação do povo desses países também, para que a pobreza e as dificuldades que existe, digamos que em todos os lugares do mundo, mesmo no Irã, não estamos falando do Irã paraíso, existe no Irã também dificuldades. Estou falando que nós, o povo, precisamos cada vez unir para ultrapassar dessas dificuldades que existem, para trazer mais tranquilidade para o povo do Oriente Médio e o povo da América Latina. Sim, pode. Você tem perguntas? Perfeito. Mais ou menos aí no nosso limite de tempo. Está sendo uma conversa maravilhosa. Eu gostaria de lembrar que uma das missões aí uma das nossas missões aqui na Frente Sol da Pátria é, dentro das nossas limitações, promover aí o diálogo entre as civilizações. Nesse momento aí conturbado que a gente vive hoje, nesse momento global, nessa conjuntura internacional conflituosa, e que cada vez mais é necessário aí, né, como o Antônio mencionou sobre o BRICS, né, é cada vez mais necessário a restauração aí de um novo movimento não alinhado, né, e de mecanismos aí de cooperação, sobretudo cooperação sul-sul, né, e cooperação entre os países aí, as potências emergentes, né, como é o caso do Brasil e do Irã, né, uma potência emergente regional. Então, a gente trabalha também para promover esse diálogo aí, para romper o cerco de desinformação e promover as boas relações aí entre os povos, né? Então, eu queria convidar também se o senhor quiser fazer suas considerações finais, para a gente ir encerrando e agradecendo mais uma vez aí pela sua presença e pelo seu tempo. Obrigado. Quero deixar essa palavra que hoje, se a gente quer ou não quer, existem esses opressores que querem pisar em cima do povo do mundo. Hoje, esses americanos imperialistas, hoje sionistas, eles têm um projeto cada vez ocupar território de outros povos, seja no Oriente Médio, seja na África, seja na América Latina. Hoje, se
a gente não acorda, se o povo do mundo não se desperta, vai ser pisado através do pensamento americanos, como que até hoje aconteceu, hoje está acontecendo. Riqueza do povo, porque África, um país rico, tem minérias, mas por que o povo africano, esse jeito, deveria morar, ou seja, a situação deles desse jeito? Porque esse pensamento imperialista sionista não quer deixar que o povo cresça. Eles querem que o povo fique como escravo deles. A gente não deveria ficar como escravo desse pensamento americanos e sionistas. A gente tem que sair. Nós temos que o povo do mundo eles não são escravos desse pensamento, essas companhias, essas empresas grandes que cada vez eles controlando o mundo. Isso não vai acontecer se o povo do mundo não acorda, se o povo do mundo não fica unidos. Eles têm potência, se cada povo, cada pessoa ficar separada, eles vão conseguir, através da força que tem, vai fazer escravo daquele povo, ou vai pisar em cima daquele povo. Por isso, nós precisamos hoje unir, seja mais unidos, uma potência para acabar com esse pensamento de imperialista e sionista. Isso pode ser. Isso, como que falei, a revolução foi um exemplo para nós que hoje, se não fosse a revolução, hoje, vocês sabem que cachorro de americanos tinha mais valor que o povo iraniano. Isso é a realidade que estou falando. Se um americano matava um iraniano dentro do Irã, eles não tinham direito a entrar na justiça. Se queria, deveria ir para Estados Unidos, lá entrar na justiça. Quem poderia ir lá? Esse era o direito da gente. Esse está falando que a revolução despertou o povo. A revolução deu uma força para nós, para acordar, para defender o nosso direito. Estou falando isso. Se não fosse a revolução, hoje também a gente iria ser como antes da revolução, que americanos pisavam em cima da gente. Por isso estou falando da revolução, um exemplo hoje que o povo do mundo pode se levantar e defender o direito deles. Se vocês têm algumas perguntas, se não, não quero tomar muito tempo de vocês, e se Deus quiser, a gente poderia, mais para frente, encontrar e conversar mais sobre outros assuntos. Perfeito. Perfeito, Sheik. Eu só ia comentar também que é importante também a gente lembrar que quando a gente faz essa crítica anti-imperialista e anticolonialista ao sionismo, isso não tem nada a ver com o antissemitismo. Então, fazer, né, para impedir que seja o sionismo no sentido imperialista, no sentido colonialista, né? Isso não tem nada a ver. Vive uma das comunidades judaicas mais antigas do Oriente Médio, né? E só para inclusive o governo israelense diversas vezes fez
propostas, hoje, né, no sentido hoje de os judeus eles financiar a moram dentro do Irã. migração, né? Hoje E a os maior parte judeus, da população não quis e continua vivendo e vive em paz, né? sim, hoje nós temos esses judeus que moram dentro do Irã, e eles têm direito deles, eles têm programa deles, eles têm ensinamento deles, até que, e certo que eles minoria, mas olha que eles têm um deputado garantido no parlamento. Os cristãos têm 2 deputados garantidos no parlamento. Os zoroastros têm um deputado garantido no parlamento. Hoje, se você fala para os judeus que moram dentro do Irã, vocês vai fora do Irã, não vai sair fora do Irã, porque eles têm todo o direito deles. A sinagoga, a igreja aqui não paga imposto, como que a mesquita não paga. E esse, dizemos que a gente tem uma convivência, um respeito entre nós e entre eles. Por isso, quando a gente fala dos judeus que acreditam, as pessoas honestas, não tem nada. A gente, quando fala daqueles sionistas e aqueles que não respeitam o ser humano e hoje pisam em cima do povo palestino. Perfeito. Obrigado aí por reforçar o convite para que a gente possa continuar essa conversa, oportunidades. O senhor aqui está em casa aí, tá sempre bem-vindo. Antônio, obrigado aí também pela sua participação. E então eu agradeço aí também para quem está ouvindo, né? Vou pedir para vocês aí se reproduzindo esses conteúdos de qualidade. E é isso aí, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite e uma excelente noite para todos. Obrigado, boa noite. Obrigado. É isso então, camarada. Eu vou... Estou encerrando aqui a transmissão.